sai de tua tenda, ó filho meu, e te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei a areia do mar. Será que posso contar? Será que posso imaginar tudo aquilo que sonhei para ti? Filho meu, o que minhas mãos fizeram para ti? Filho meu, a minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. E tudo aquilo que pediram foi: ouvirei de sua boca, te abençoarei. Sai de tua tenda, ó filho meu, e te mostrarei as estrelas do céu. Será que posso imaginar tudo aquilo que sonhei para ti? Filho meu, o que minhas mãos fizeram para ti? Filho meu, minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedido foi: ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedido foi: ouvirei de sua boca, te abençoarei. Te abençoarei, te abençoarei, assim diz o Senhor. Te abençoarei, te abençoarei. Uma história Deus tem pra mim. Novo tempo Deus tem pra mim. E tudo aquilo que pedido foi: ouvirei de sua boca, e te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedido foi: ouvirei de sua boca, e te abençoarei. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Que Deus abençoe a minha vida e a tua vida mais uma vez nessa segunda-feira. Já são 2 e em ponto. Já são 2 horas em ponto. Tá o 4 e o 00. Já são 2 horas em ponto. E Deus abençoe a minha vida e a tua vida, meu amado ouvinte, a minha amada ouvinte. Você que vai aí, né,
sentar no teu sofá, até mesmo na tua cama, para ouvir a voz do Senhor falar contigo, né? Porque o Espírito Santo diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Quando João diz isso, é porque ele estava cheio da glória, ele estava cheio do poder, ele estava cheio do Espírito Santo. E ele, porém, diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. E nessa tarde de hoje, quero eu aqui, mais uma vez, estar como servo, como pregoeiro da palavra de Deus, né? Mesmo que as lutas sejam grandes, as barreiras, mas o que importa é que a gente se pôs de pé, não pelas nossas próprias forças, pelas próprias forças de Deus. Então, nessa tarde eu tenho uma palavra lá em Gênesis, capítulo 13, aonde diz assim: e saindo, pois, Abraão do Egito para Ló da sua, e saiu a mulher, levantou todos aqui quem tinha, levantando também com ele Ló, e saiu Abraão muitos ouros. Saiu Abraão com muitos ouros e guardou para ouros, e fez as suas joias, joia do sua, e até bênçãos, e até lugar, e ordem princípio, e tiveram a sua tenda, e entre as bentas, e aí até o lugar do altar, e que ouros, e ali tinha feito Abraão vocou ali ao Senhor, e também Ló, que com Abraão tinha rebanhou, guardou tantas tendas, e não tinha a capacidade terras para poderem habitar, e junto, porque seus bens eram muitos, de maneiras que não poderia habitar em Judá justo. Aqui a Bíblia vem dizendo que Abraão sai do Egito, né? Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, o Senhor prometeu a Abraão que ele seria homem, pai de multidões. Abraão era um homem rico, tinha seus pais, tinha suas famílias, mas quando o Senhor ordenou a Abraão que saísse do meio dos seus, o Senhor mandou Abraão deixar tudo para lá. Aí você fala: mas como, pregador? Deus manda Abraão deixar tudo para lá? Porque o Senhor, o que ele queria dar para Abraão era uma coisa reconquistada através da verdade. Porque talvez, eu creio, os pais de Abraão poderia ter tudo. Tinha tudo, tinha as fazendas, tinha riqueza. Só que eles não invocavam ao nosso Deus eterno. Eles não reconquistaram alguma coisa através do nosso Deus eterno. E quando o Senhor manda Abraão se retirar do meio dos seus pais, da sua família,
O Senhor diz: Abraão, sai do meio da tua parentela, que eu te levarei e te mostrarei terras, né, ao qual Abraão nunca tinha visto. E Abraão assim foi, ouviu a voz de Deus. E assim foi na carreira de Abraão, na caminhada de Abraão, o seu destino com Deus e Abraão. Só que no meio dessas caminhadas, Abraão enfrentou lutas, Abraão enfrentou dificuldades. Não foi fácil para Abraão, né, reconquistar os ouros, as pratas, as riquezas. Também não foi fácil para Abraão se tornar pai de multidões. Porque quando Deus nos chama como cabeça, o diabo ele não vai deixar nós em paz. Quando Deus nos chama como coluna, Satanás não vai querer deixar nós em paz. Mas só que tem um segredo, é não desistir da promessa. Porque Abraão, ele ouviu a voz de Deus. E eu disse lá no começo, que João disse: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. E quando Deus falou com Abraão, o Senhor foi bem discreto com Abraão. Não pensa você que Deus ia colocar Abraão no meio de terras estranhas e Abraão só ia aplaudir. Abraão tinha que enfrentar espinhos. Abraão tinha que passar por lutas. Abraão tinha que ser perseguido. Abraão tinha que ser maltratado. Abraão tinha que ser rejeitado. Porque nós queremos promessa, mas não queremos ser cuspido. Nós queremos ouros, prata, mas não quer ser rejeitado. E assim foi Abraão com Deus. E quando Abraão sai do Egito, não pensa você que ele saiu de mão vazia. Não pensa você que Abraão saiu de cabeças baixas. Sabe por que Abraão não saiu de cabeças baixas? Porque ele confiava no Senhor. Abraão acreditava em Deus. Quem mandou Abraão ir para uma terra estranha não foi seus pais carnal. Quem mandou Abraão ir para uma terra estranha não foi seus avós carnais. Quem mandou Abraão ir para uma terra estranha foi aquele que nós duvidamos dele 24 horas. Daquele que ele só é bom para nós quando nós vemos o milagre caindo sobre nós, questões de minutos. Só que Abraão seguiu o nosso Deus. Abraão foi seguir ao Senhor. E o Senhor prometeu: eu te farei pai de multidões, Abraão. E o Senhor cumpriu com a promessa na vida de Abraão. Só que teve um segredo. Abraão não pensou nos seus pais. Como ele não pensou? Porque na hora da luta, todo mundo quer voltar para trás. Na hora das guerras, todo mundo quer voltar para trás. Talvez Abraão dizia: Senhor, como é que tu me tirou? Não que ele falou, entenda. Porque o que o lábio não fala, o pensamento fala. Eu tinha tudo. Eu creio, eu tinha tudo. Eu tinha meus pais. Só que Abraão colocou Deus em primeiro lugar. Sabe quando Deus faz uma promessa para nós: eu vou te levantar, eu vou te pôr em lugar de honra. Nós pensamos que vai ser amanhã. Nós pensamos que vai ser daqui a 5 minutos. Só que tem um segredo. Para Deus nos tirar do Egito, tem que ter oração. Para Deus nos tirar do Egito, tem que ter clamor. Para Deus te tirar do Egito, tem que ter santidade. Mas o que era que Abraão estava fazendo no Egito, pregador? Ele estava se tornando pai de multidões. Ele estava apacentando um povo incrédulo. Ele estava cuidando de um povo carrasco. O Senhor não prometeu para Abraão que se tornaria ele como pai de multidões? O Senhor te chamou talvez para apacentar. E aqui a Bíblia fala de quê? De Abraão e suas riquezas. E você pergunta assim: pregador, mas eu estou tanto tempo na casa de Deus e minha vida não prospera. Existem duas coisas na vida do crente: provação ou desobediência. Duas coisas existem na vida de um crente: ou provação ou desobediência.
Se o Senhor está te provando, glorifica Ele. Mas se eu ou você está desobedecendo, procure buscar Ele. Procure se arrepender. Procure se consertar. O Senhor fez promessa para Abraão. Mas Abraão não poderia torcer o nariz, ignorar as promessas e dizer: eu vou seguir o meu caminho. Se Abraão tivesse seguido o caminho, se caso ele tivesse pensado, as promessas demorou, eu vou voltar para a casa dos meus pais, ele teria chegado envergonhado lá. Só que Abraão disse: aquele que me mandou sair do meio dos meus pais, aquele que mandou me retirar do meio da minha parentela, ele tem mais do que os meus pais têm, ele tem mais do que os meus avós têm, ele pode me abençoar mais do que os meus pais, porque o que é do meu pai é dele, o que é da minha mãe é dela, o que é dos meus irmãos é dele. Então tudo que eu quero é reconquistado por Deus. E Abraão continuou. O Senhor não mandou você continuar? Continua. Ele não mandou você adorar? Adore. Ele não mandou você seguir em frente? Segue a tua caminhada. Pregador, mas a vida é muito espinhosa. Você quer entrar em trono sem espinho? Você quer trono sem espinho? Então abandona as promessas. Esquece as promessas. Você quer viver sua vida de conforto? Abandona as promessas. Só que tem uma coisa. Ainda que nós abandonamos as promessas, só que tem um acerto de conta. Por que, Damião? Por que, pregador? Eu não esperei as promessas? Porque muitos desistiram da promessa e foi para o mundo. Muitos desistiram da promessa e foram curtir a vida. E esse negócio de vai e volta, uma hora o negócio pega. Uma hora Deus te abandona como ele abandonou Jezabel. Aí nós vamos gritar lá longe. Esse negócio de bater, bate e volta não é praia, não é shopping, não é sítio. Quando eu tiver velhinho, eu vou adorar a Deus. Se tu não adorou Ele na tua mocidade, na tua juventude, tu vai querer adorar Ele depois de velho? Abraão obedeceu desde o dia que Deus fez a promessa para ele. Desde o dia que o Senhor ordenou a Abraão que faria ele pai de multidões e abençoar ele, ele foi fiel desde o dia que Deus falou com ele. Desde o dia que o Senhor falou com Abraão, ele obedeceu o Senhor. Sabe por que hoje nós estamos entrando na presença de Deus e sai, entra e sai? Sabe por quê? Sabe por quê? Porque Deus está esquecendo de nos castigar. Deus está esquecendo de nos castigar, mas quando Ele lembrar que Ele precisa nos castigar, ou você fica na presença ou você vai para o inferno. Um dos dois. Quando Ele mandou Abraão, vá buscar Sara. E Sara estava no meio dos seus irmãos. No meio daquele povo, Sara estava. E Abraão, ele não poderia mentir, porque ele entrou ali dentro. E quando Abraão chega para buscar Sara, ele tinha que falar a verdade, ele não tinha que falar mentira. Ele chegou mentindo, dizendo que Sara era sua irmã, porque ele temeu ao homem. Não adianta você chegar mentindo na casa da tua mãe ou dos teus pais, aonde você for, porque cedo ou mais tarde o Senhor vai lembrar que tem um acerto de conta. E Abraão mentiu para não perder a vida. Quando tu vê um crente contando historinha, mentindo, vai orar por ele. E o Senhor repreendeu Abraão.
Se o Senhor tirou Abraão do meio dos Deus mortos, porque os Deus mortos eram mentirosos. Os Deus pagãos que os pais de Abraão adoravam eram mentirosos. E se o Senhor tirou Abraão da mentira, ele não poderia se tornar mentiroso. Sabe as pessoas quando querem se dar bem na mentira? Quando eles querem entrar numa porta, quando eles querem passar por 2 portas, 3 portas, eles saem mentindo. Sabe pessoas quando querem encontrar o melhor emprego, saem contando historinha. Sabe pessoas que carregam 2 faces para se dar bem no meio da caminhada. Só que aí nós esquecemos de tudo. Por que nós esquecemos, pregador? Aí está escrito assim na Bíblia, que o guarda de Israel não dorme. Esquecemos que está dentro da Bíblia que o guarda de Israel, ele não dorme. Esquecemos lá no Salmo 91 que ele diz: eu darei ordem aos meus anjos para te guardar. Damião, mas os anjos guardam gente mentiroso? Você que sabe se está se dando bem na sua mentira. Damião, mas os anjos guardam gente mentiroso? Você quem sabe. Você que escolhe. Porque a Bíblia vem dizer no Salmo 91: eu darei ordem aos meus anjos para te guardar, para que tu não tropeces em pedra. Os anjos guardou Abraão. Só que na hora da mentira, que Abraão mentiu, os anjos notou. Os anjos teve que levar o pai. O que Abraão falou? Deus matou Abraão? Matou nada. Só que Deus castigou Abraão. Damião, Deus perdoa o mentiroso? Perdoa. Mas não para continuar mentindo. Sabe pessoas que... Sabe aquela mulher que foi... Acho que foi a mulher de Roboão, que foi até a casa do profeta. E lá ela levou pão. Ela levou tudo para o profeta. Porque ela precisava da cura do filho dela. E Roboão combinou com a sua mulher. Me perdoa. O marido da mulher combinou com a sua esposa que fosse comprar o profeta. Ele não foi, mas ele mandou sua mulher. Só que antes dela chegar na casa de Roboão, se não me falha a memória, o Senhor já tinha falado com Roboão. Se não me falha a memória, me perdoa, mas está na Bíblia. Se é Roboão, me perdoa se eu estou falando errado, mas está na Bíblia. E quando ela vai até a casa de Roboão, o Senhor já falou: ela vem aí. Ela vem aí, ela vem com pão. Ela vem te comprar, profeta. Eu acho que era a mulher de Roboão. Eu sei que tinha um profeta. E a mulher foi na casa do profeta com pão. Eu vou procurar depois, eu vou pregar direito ela. Só que quando ela chega na casa do profeta, com os pães para comprar o profeta, o Senhor já tinha falado com o profeta. Na verdade, não era Roboão, era a esposa de Roboão, na verdade. E quando ela chega na casa do profeta, que ela leva a comida para comprar o profeta, o Senhor já tinha falado com o profeta. Sabe o que foi que o profeta disse? Entra a mulher de Roboão. Quem falou para o profeta que a mulher de Roboão estava na porta dele? O próprio Deus avisou para ele: a mulher de Roboão vem aí. E ela vem te comprar com pão.
Não era Roboão que era o profeta. Ele era esposo da mulher, a mulher de Roboão. Eles combinaram para comprar o profeta. E o Senhor disse: olha, a mulher de Roboão vem aí. Só que ela vem mentir. Quando ela chega na porta, que ela bate na porta do profeta, ó, ele disse: fala, mulher de Roboão. Quando Deus quer revelar, ele revela. Quando Deus quer mostrar, ele te mostra. E quando ela entrou na casa do profeta, o profeta disse: não, ele vai morrer sim. Ele vai morrer. Sabe o que é isso aí? Sabe o que é isso aí? Nós queremos se dar bem no meio da mentira. Nós queremos se dar bem no meio do engano. E o profeta disse: não, ele vai morrer. Profeta não se vende. Você pode dar o melhor presente para o profeta, mas o profeta não se vende. Profeta que é profeta não se vende. Ele disse: não, mulher de Roboão, ele vai morrer sim. E por que Deus não teve misericórdia do menino? Sabe por quê? Porque eles foram com mentira. Se eles fossem com a verdade, o Senhor teria dado a salvação do menino. Deus não teria deixado o menino morrer. Tem muita gente que vai dar se dar errado. Abraão quebrou a cara. Ele trouxe Sara, trouxe. Só que o Senhor repreendeu ele. O Senhor repreendeu ele. A mulher de Roboão saiu com cabeça triste, baixas. Sabe, pessoas que querem se dar bem. Sabe, pessoas que se montam. Sabe, pessoas que andam se belejando os seus corpos para seduzir os machos. Quebra a cara. Sabe, homem que tem 2, 3 mulheres e nunca disse que casou a primeira vez. Quebra a cara. Quebra a cara. Sabe, essas mulheres que parecem uma pelanca da vida, mas anda se montando para seduzir macho. Quebra a cara. Pega um homem doido da vida, quebra ela todo dia na madeira porque ela chegou mentindo. Sabe, homem que deixa sua primeira mulher e vai ficar com a segunda, a terceira, a quarta, ele também quebra a cara. Pega uma mulher da vida, engravida dele, a primeira coisa que faz, coloca na cadeia para pagar a pensão. Você tem que ser o que você é, mentirosa. Você tem que ser o que você é, mentiroso. Eu tenho que ser mentirosa, eu tenho que ser mentiroso? Não. Deixa de ser mulher de Roboão. Vai ser crente de verdade. Damião e Abraão se deu bem na mentira. Ele trouxe Sara. Sara ele trouxe. Mas pode ter certeza que através da mentira dele ele pagou preço. E Abraão saiu do Egito. Deus perdoou Abraão. Mas eu tenho certeza que nunca mais Abraão quis mentir. A gente tem que ser o que a gente é. Mentiroso, ladrão, abusador de criança? Não. Se tornar um crente. Se tornar uma crente. Se tornar um servo ou uma serva. E o Senhor abençoou Abraão. O Senhor abençoou Abraão.
Mas não ele com a mentira. Pode ter certeza, igreja. Pode ter certeza que Deus tem bênção para me dar. Deus tem bênção para te dar. Mas enquanto nós não se pôr no prumo, nós vamos continuar comendo migalha. Pode orar, tem um monte de mulheres no mundo bem vestida. Tem o melhor salto. Tem a melhor roupa. Mas vai na casa dessas pessoas. Tem muitos homens que tem o melhor sapato, a melhor calça, a melhor camisa, mas vai na casa deles. Não tem paz, tem contenda, a casa é podre, o coração é podre, o pensamento é o poluído de maldade. Só que eles serão cobrados naquele grande dia. E lá em Isaías, para encerrar a mensagem, 43:3 diz: antes que houvesse dia, eu sou. Não há como a mulher de Roboão escapar da minha mão. Não há como Abraão, quando mentiu, escapou das minhas mãos. Ou você é com Deus ou você não é. E uma coisa eu vou deixar aqui. Vocês podem ter certeza. Pode ter certeza que antes desse ano acabar, vai ter muitas surpresas. Vocês podem preparar o peru de vocês, os mentirosos. Pode preparar a ceia de vocês, os enganadores de ser humano. Pode montar a mesa de vocês, os estrupadores de Cristo. Pode fazer os planos de vocês. Só que antes desse ano acabar, pode ter certeza que há muitos negros irão chorar. Muitos vão sofrer. Deus, ele não é menino. Deus não é menino. Nós estamos fazendo Deus de menino. Estamos fazendo Deus de menino. Só que uma hora o menino vai se irar. Uma hora o menino vai se irar. Uma hora o menino se ira. Pode quem quer preparar a mesa? Pregador e os verdadeiros. E os verdadeiros, pregador? Monta a tua mesa e me convida para comer o peru na tua casa. Os verdadeiros. Ninguém se dá bem. Abraão se deu bem, ele trouxe Sara, mas foi repreendido. A mulher de Roboão foi para a casa do profeta, mas voltou chorando para casa. Que Deus abençoe a vida de cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ficam todos na paz, em nome de Jesus.